abençoados, mas é com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Preste bastante atenção nesta fala. Abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Se uma igreja manda eu buscar alguma coisa em nível espiritual, significa que ele está anulando este versículo de Deus na vida da igreja. Ora, se eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, como me fazer buscar o Espírito Santo? Como me batizar nas águas? Ora, se eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, Efésios 1:3, como me fazer comer pão e suco? Que bênção isto pode me trazer que Deus já não tenha feito desde antes da fundação do mundo? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tudo o que for uma bênção espiritual, eu já sou um abençoado. Não preciso buscar. Eu não preciso comer um pedaço de pão. Eu já sou um abençoado. Antes desta revelação chegar, os judeus não sabiam. Os judeus viviam debaixo de rituais, debaixo da lei mosaica. Eles não estavam reconciliados, havia uma parede de separação e ele reconciliou, fazendo dos dois um só povo. Bem-vindos sejam todos, este é o canal Em Espírito e em Verdade. Quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Tivemos hoje mais uma expressão de novas pessoas que se inscrevem. Quero agradecer a você, porque você tem atendido aquilo que nós falamos. Todas as vezes que você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo deve ser recomendado. Todas as vezes que você compartilha, você está levando aquilo que você acha e vê que tem coerência com outras pessoas. Neste propósito, nós não estamos atacando a homens. Nossa luta não é contra homens, é contra ensino. Respeito todo o segmento e confronto com aquilo que eu entendo da palavra. Não estou aqui contra homens, não estou aqui contra aquele pastor, nem contra aquele grupo de irmãos, não estou. A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Haja vista que existem várias pessoas que me refutam, botam isso, botam a máscara do Zorro, botam eu pulando berimbau, pulando corda, enfim. Não faço nenhum canal aqui expondo ninguém. A minha luta é doutrinal. Você entende de uma forma? Faça um vídeo. Eu entendo desta forma, faço o vídeo. E o povo que está aí julga. Não precisa debater, não preciso bater boca. Tem abençoados aí que quer marcar encontro comigo para debater Bíblia. Marcar encontro comigo, abençoado. Sou casado. Se liga como diz o pessoal no Rio de Janeiro, se liga na responsa. Vai marcar encontro comigo. Faz um vídeo, abençoado. Bota aí no YouTube, as pessoas vão lá assistir. E o povo julgará. Entendeu, abençoado? Bem-vindos a você que é novo nesse canal. Muito obrigado a você que já está conosco aí há um bom tempo, combatendo o bom combate da fé. Vamos lá. Se tem ordenança, está contra Cristo. Todo o local chamado igreja, toda reunião em nome de Deus, em nome de Yahshua, em nome de Yahweh, toda reunião em nome de Jesus, toda reunião em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazareno, Jejuíno, Pai das Luzes, toda a reunião. Se nesta reunião não importa o nome em que você se dirige ao Eterno, ao Criador, a Yahweh, a Jeová Tzedekenu, a Jeová Shalom, a Jeová Rafá, não importa a expressão, todo o local que se reúne, se tem ordenanças nesta reunião, meu amado, ouça, esta é uma reunião opositora a Cristo. Claro que existem muitas pessoas que dizem assim,
Ah, mas pode ter violão? E aonde Paulo disse que não pode ter violão? Mas porque violão está igual ao sistema. Está igual ao sistema se tiver ordenança. A luta é doutrinal. É o sistema doutrinal, não o sistema organizado. Organização faz bem. Tudo que é organizado faz bem. O que é nocivo é o ensino desta organização. Nós não somos contra uma pessoa louvar. Não existe isso no Evangelho, nem na lei, nem na graça. Não há nenhuma proibição por parte de Paulo, nem dos discípulos, nem do apóstolo, nem de Jesus. Não há. A luta é doutrinal. É o que se faz dentro de um local. Se dentro deste local, pode ser na rua, na chuva, na fazenda, acertou. Capite. Direitinho. Se tem ordenança, está contra Cristo. Pode ser o maior pregador, o maior teólogo, pode ser o rei da cocada preta, ele pode usar uma peruca do Zorro, ele pode comer cuscuz com manteiga do requeijão, aquelas manteigas do requeijão, ele pode pintar o sete. Se na reunião dele tem ordenança, está contra Cristo. Vamos ler, né? Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 11. Olha, eu tenho uma tradução aqui do grego, é porque a tela não cabe, porque ela é muito extensiva. Mas você tem que ver como é maravilhoso esta tradução. Mas vamos aqui na minha. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, os judeus. Versículo de número 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, os gentios, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Terá a condição dos gentios antes do sacrifício. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Segura. Veja, o sangue de Cristo não lavou os gentios no pecado, do pecado. Por quê? Porque o pecado que o sangue lavou foi a transgressão da lei. O pecado, porque Cristo morreu, não foi dos gentios. Os gentios não viviam debaixo da lei. O sangue lavou os judeus, os que viviam debaixo da lei. Então, este sangue lavou o pecado, a transgressão da lei, e teve um efeito bilateral. Eu recomendo esse vídeo, o efeito bilateral do sangue de Jesus. Lavou os judeus, e é por isso que nós cremos que Jesus não salvou a humanidade, porque ele não estava lavando o pecado do resto do mundo, estava lavando o pecado dos judeus. E aos gentios ele aproximou com o seu sangue. Então foi um efeito bilateral. Depois ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esta aproximação nos gentios era necessária a fé. Então ele diz no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Versículo de número 15. Agora leia, agora leia, agora leia. Agora é o foco, é o tema da mensagem. Aboliu na sua carne, leia, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Segura aqui. Na carne dele, naquele madeiro, o que é que ele estava fazendo, na verdade? Bem, a cada grupo, Paulo explicou de uma forma.
Aos Gálatas, ele disse que ele estava resgatando o que estava debaixo da lei. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Não resgatou os gentios não estavam sob a lei. Aos Efésios, ele diz que na sua carne, ele aboliu, que é a mesma coisa, resgatar debaixo da lei. A igreja de Roma, Paulo disse que o fim da lei, o fim desta lei aqui. Então, disse aqui que ele aboliu na sua carne. E a igreja de Colosso diz que ele rasgou o escrito de dívida. Então, você vê, a cada grupo ele falou de uma forma que eles entendessem. Dá tudo no mesmo. Ele acabou com a lei cerimonial. Disse aqui num texto bastante claro, Efésios capítulo 2, versículo de número 15. Eu já li o texto, já li o contexto, parei nesse texto, mas já li o contexto. Diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A pergunta que eu faço aos pastores que me perseguem é o seguinte: se ele aboliu mandamentos e ordenanças, por que é que vocês estão colocando as ordenanças lá do antigo pacto na igreja de vocês? Já sei, é porque vocês estão contra a este feito de Cristo. Alguém me perguntou, por que é que na sua igreja não tem a ordenança da ceia? Porque, primeiro, que não era ceia, era a Páscoa. Jesus não instituiu ordenança de ceia. Ele estava cumprindo a ordenança da Páscoa deixada por Moisés. Lá em Lucas ele diz, eu estou desejoso de comer com vocês a última Páscoa. Como que ele iria instituir uma ordenança se aqui Paulo disse que ele aboliu? Gente, mas na escola dominical nunca me disseram isso. Bem feito. Em vez de você aprender na escola segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e amanhã 10h20 da manhã, não iria ser manipulado comprando revistinha. Quantas revistinhas você tem lá na sua casa e nunca aprendeu nada, hein? Quantas? Aquele montão de revistinha aí estudando os tabernáculos, as 7 igrejas da Ásia e os profetas maiores e os profetas menores, mas quando chegava aqui pulava. Ora, se ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, por que é que eu vou entrar num local e a primeira coisa que tem lá é a ordenança da Santa Ceia? Que nem tem na Bíblia Santa Ceia. Tem ceia. Ceia era um jantar, que era realizado o jantar da Páscoa às 6 horas da noite. E nunca era dentro de uma igreja, era dentro de uma casa. E não era o primeiro domingo do mês. Era anualmente. Como é que se fazem o primeiro domingo do mês a Páscoa? Como? De onde tiraram isto? Do livro das heresias, capítulo 171, capítulo dos burros. E depois eu que não tenho exegese. E depois sou eu que sou o herege. Instituíram a chamada Santa Ceia todo primeiro domingo. Cadê o respaldo bíblico? Igual eles me perguntam, cadê a base bíblica para ser o primeiro domingo? Porque está escrito na Bíblia que domingo é o dia do Senhor. Alô? Vocês perderam a aula que nós já ensinamos aqui. O dia do Senhor na Bíblia, dos judeus que foram eles que escreveram, o dia do Senhor ali era sábado. Se vocês querem seguir isto, vocês devem fazer no sábado e não no domingo. E aonde está aqui a Santa Ceia que Jesus fez com os discípulos, chamado por vocês Santa Ceia? Era todo o primeiro domingo. Quem foi que fez isso? Quem? Quem de vocês? E depois vocês vêm aqui dizendo assim, quem acrescentar as profecias deste livro, da Bíblia, Deus tirar a parte da vida. Ora, se vocês são os que mais acrescentam. Correto? Vocês são os que mais acrescentam. Era feito uma vez por ano. Vocês fazem todo o primeiro domingo, que é o dia que o pessoal recebe, enche a igreja de vocês. Era feito nas casas, vocês fazem na chamada igreja. Era feito às 6 da noite, um jantar da ceia.
Vocês fazem de manhã, de tarde, de noite. Tem Santa Ceia do dizimista, Santa Ceia do milagre, Santa Ceia no presídio, Santa Ceia no hospital. Ora, era para ser feito nas casas ou nos hospitais. Ora, o pão era sem fermento, é o pão puma. Alô, abençoado. Ele aboliu. Aboliu quer dizer o quê? Acabou. Tirou. Ele aboliu aonde, abençoado? Na sua carne. Ora, o que vocês estão fazendo na igreja de vocês? Vocês estão dizendo que aquele sacrifício não valeu de nada. Vocês estão dizendo que todo aquele sofrimento foi em vão. Vocês estão dizendo que ele não aboliu coisa nenhuma e que na igreja de vocês tem várias ordenanças. Na igreja de vocês tem a ordenança do dízimo. Na igreja de vocês tem a ordenança do batismo. Na igreja de vocês tem a ordenança da Santa Ceia. Aqui diz que ele aboliu. Aboliu ou não aboliu? Aqui diz que aboliu. Mas você disse que é de Paulo, é não sei o quê. Tá aprendendo, né, lindo? Tá aprendendo, né? Só que esta frase aqui, ela não é circunstancial. Ela é transcendental. Ele aboliu aonde? No madeiro. Tem como retroagir? Não. Isso diluiu com o tempo? Não. Aboliu no madeiro, o seu efeito vale para sempre. Aboliu uma vez, está abolido para sempre. Não tem como retroagir. Não, porque ele aboliu no madeiro, agora eu vou colocar. Preste bastante atenção, tá? Se eu edificar o que ele destruiu, o que ele aboliu, torno-me a mim mesmo transgressor. Todos vocês que pregam na igreja de vocês, dízimo, batismo nas águas e a chamada Santa Ceia, que é pão com suco, vocês são transgressores. Com essa atitude, vocês estão dizendo que Cristo morreu em vão, que ele é mentiroso, que não aboliu nada e que vocês vão continuar fazendo. Afinal de contas, vocês são pastores presidente e quem manda aí é vocês. Mas na igreja de Cristo não há nenhum mandamento e ordenança. Mas vocês se reúnem aí no Sarapuí, vocês cantam louvor. Mas louvor é mandamento e ordenança? Qual é o versículo que diz que proíbe dançar? Ou cantar, ou louvar. Mas aí no Sarapuí eu vejo que o senhor se reúne e o senhor bota terno. Tá com inveja, tá? Trabalha igual a mim, compra um. O meu eu parcelo lá no cartão 10 vezes de 30 e poucos reais, dá 300 reais. Eu não tenho vergonha, eu parcelo, quanto que é? 390, eu parcelo 10 de 39. Tem aqui proibido aqui que ele aboliu usar terno? Não havia nem terno lá naquela época. Então não confunda Leandro com Leonardo. Não confunda ler com crer. A nossa luta aqui é doutrinal. Aqui está dizendo que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que ele fez isso? Para que dos dois ele criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Havia judeus e gentios, uma parede de separação, uma briga instaurada. O que é que ele fez? Eu vou acabar com a lei dos mandamentos, aqueles que se julgam circuncisos por mão humana, por aqueles que são incircuncisos, vamos deixar. E eu criei, ele criou uma só. Então, o que é que a igreja hoje faz? Costura o véu, levanta a parede de separação e diz: eu tomo Santa Ceia. Você não toma, você está em pecado. Eu tomo a Santa Ceia, eu estou em comunhão, você não. Ora, se ele rebentou a parede de separação, não é isso que diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18? Preste bastante atenção, nível avançado, tá? Nível coisando, o nível mais alto da sabedoria do Evangelho. Ora, disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, preste bastante atenção, que tem uma frase aqui que precisa de um conhecimento. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pode parar aqui.
Quando diz aqui reconciliar consigo o mundo, ele não está dizendo que está salvando a humanidade. Tá bom? Porque só é salvo, ou só está salvo, quem já veio desde a fundação do mundo. Ninguém foi salvo na cruz. Todos os eleitos já vieram salvos. Os espíritos revestidos de carne. Não teve essa de esse era salvo, passou a ser, ou aquele vai ser salvo na... Não, não. A palavra mundo aqui é cosmos. Ele reconciliou o mundo. Havia uma parede de separação. O mundo estava fora de ordem. O mundo cosmos. Todo o mundo está reconciliado. A parede foi destruída. Judeus e gentios são um só corpo diante de Deus. O texto aqui não fala de salvação eterna. Vai continuar lendo e vai ver que trata-se de imputação de pecado. Trata-se aqui de fazer pecado para reconciliar o mundo. Vamos ler. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, a lei. Então, para reconciliar o mundo, precisava o quê? Tirar a transgressão. Porque enquanto tinha transgressão, a lei, havia uma parede de separação. O texto está falando disto, de pecados, de ordenanças, de mandamentos que havia sobre a primeira aliança. Aqui não está tratando de salvação eterna. O mundo cosmos foi reconciliado porque ele tirou a transgressão da lei. Romanos capítulo 5, eu vou voltar aqui só para que você entenda. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. A parede de separação estava instalada. Então os judeus se achavam santos e os gentios excluídos, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Então o que é que ele fez? Para reconciliar, quebrar esta parede de separação, ele então tirou o pecado, tirou a transgressão, e uma vez que não há lei, não há pecado. E o mundo está reconciliado, porque agora, judeus ou gentios, crentes e não crentes, eleitos e condenados à destruição da carne, ele não imputa pecado ao mundo. A lei, por quê? A transgressão foi tirada, porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. E voltando então em 2 de Coríntios 5,18, olha lá o que ele diz então. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Claro, como que vai imputar se ele tirou para reconciliar? Depois ele diz, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis. Os homens não estavam reconciliados na comunhão, mas o mundo estava reconciliado porque não tinha transgressão. Versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, o texto fala aqui de quebra de mandamentos, de ordenanças, e que a igreja, a chamada igreja evangélica, traz a transgressão, traz o pecado de volta, traz a imputação do pecado, e para isso é preciso observar regras, mandamentos e ritos e ordenanças. Instituindo de novo, levantando de novo aquilo que ele destruiu. Todo o local, todo. Corre o YouTube. Se você assistir no YouTube Santa Ceia no seu lar,
este local e você está contra Cristo. Este local, porque está levantando o que Cristo destruiu. E você está sendo cúmplice de má obra. E cumplicidade no erro é erro também. Cumplicidade no crime é crime também. Tem uns abençoados aí que não têm a mente ainda renovada na graça e diz assim, eu frequento lá porque, mas eu não participo não, é Santa Ceia, eu vou lá, mas eu não participo. Alô, abençoado, você é cúmplice no engano, tá? Se um bandido for assaltar uma padaria e você der uma carona com ele no seu carro, ele falar para você, fica aqui que eu vou ali rapidinho, e ele assaltar aquela padaria, entrar dentro do seu carro, a polícia te pegar, você foi motorista, você foi cúmplice, até você explicar que berimbau não é espada afiada, vai levar uma massagem linda no presídio. Você é cúmplice lá no sistema, quando você vê o homem lá levantando um pedaço de pão dizendo, este é o meu corpo, este é o quê? Isto é um paganismo, isto é uma feitiçaria, isto é uma blasfêmia. Levantar um pedaço de pão numa reunião evangélica e dizer isto é o corpo de Cristo, isto é o maior insulto que se fazem ao corpo de Cristo. Paulo disse isso em Colossenses capítulo 1, versículo de número 24. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é quem? A igreja. O corpo de Cristo é um pedaço de pão ou é a igreja? É a igreja. E vocês estão dando pão por quê? Hein? Sabe por quê? Porque vocês não conhecem evangelho. Sabe por quê que vocês dão pão dizendo que é a igreja, quando aqui diz que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão, é a igreja? Sabe por quê? Porque vocês não entendem nada de evangelho. Vocês entendem de manipular, vocês entendem de feitiçaria, vocês entendem de engano. E sabe por quê que nós comemos? Porque nós acreditamos, olhamos para os anéis, olhamos para o título de vocês, chamamos vocês de pastorzão e vocês enfeitiçando a igreja, anulando o sacrifício de Cristo, dizendo que a obra dele foi em vão, quando Paulo é taxativo e é claro, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão. Aquilo que ele fez naquela noite era sombra do que ainda havia de vir. Lembre-se, ele está ainda antes da cruz. Ele disse, isto é o meu corpo. Mas não era. O corpo estava sentado. Ele estava com um pedaço de pão na mão. Era sombra. Era como se fosse. Era sombra da lei. O corpo, na verdade, foi entregue naquele madeiro. Ele diz, o verdadeiro pão é o meu corpo que vai ser entregue naquela cruz. E o meu sangue, verdadeiramente, será a bebida. Agora, eles dão o suco e o herege sou eu. Eles dão um pedaço de pão e sou eu que não tenho interpretação de texto, sou eu que não tenho exegese. Todo o local que tem ordenança está contra Cristo. Está denunciado. Se qualquer lugar que você entrar ou ver na internet, por mais bem intencionado, batizou nas águas e disse que a ordenança não existe. Não tem. Não tem. Eu vou aqui rapidinho, peraí. Olha aí. Eu vou terminar com essa frase aí, olha aí. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, Paulo falando com os colossenses que vieram da transição, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Alô? Tudo que constava de ordenanças, aqui diz que foi cancelada.
ele rasgou, ele cancelou, ele acabou com isso. Deixa eu ver como é que está aqui na... Vocês estavam mortos em pecados e em seus desejos pecaminosos. E seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista de seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecado, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Este é o termo da versão grega. Olha, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido, 613 mandamentos, tomando esta lista de pecados, tirou das pessoas, dos judeus, e ele a destruiu, pregando-a na cruz. Os pastores subiram lá de noitinha, enquanto dormia, o inimigo fez isto. Tiraram esta lista de mandamentos. Ah, não, vou ler de novo. Essa versão aqui é maravilhosa. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. E nem podia. Quando cumpria um, tropeçava no outro. Disse, tomando esta lista de pecado, tirou. Na versão revista e atualizada, diz que ele cancelou o escrito de dívida. Na versão aqui da tradução grega, ele diz, e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecado, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Os pastores subiram lá, tiraram, jogaram dentro da igreja. Como nós não conhecíamos bulufa de evangelho, eles só pregaram o judaísmo, só pregaram a lei, mostrava na lei e a gente praticava. Até aqui, o burro com a 4ª série veio aqui e desbancou esta turma dos anéis, o Senhor dos Anéis. Olha aí, que coisa maravilhosa. Você não é obrigado a tomar Santa Ceia e nem deve. Você não é obrigado a se batizar nas águas e não pode. O batismo dos gentios foi na cruz. Você não é obrigado a dar dízimo e nem deve, porque ele cancelou o escrito de dívida. Você não deve nada a Deus, você está livre, você é nova criatura, você está revestido de Cristo, você é uma bênção, você está livre. Agora veja o que você vai fazer com esta informação, porque esta informação gera liberdade, nunca pode ser licenciosidade para o pecado carnal, porque o pecado da transgressão da lei, ele removeu inteiramente. Vou ficando por aqui. Meu nome é Geraldo Moraes. Amanhã, 10h20 da manhã. Olha, você se prepara, porque da parte do Pai, eu tenho uma palavra que vai mexer com você. Vai abalar as suas estruturas. Vem quente, porque amanhã o negócio vai estar tenso. Vou ficando por aqui, desejando a você uma noite de descanso maravilhosa. Até amanhã, querendo o Pai. Assim é? Graça e paz.